Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. A palavra de Deus tem a capacidade de atrair as pessoas pela motivação correta e ela age eficazmente no coração delas. Na primeira leitura, vemos que é breve o intervalo que separa o discurso de Paulo em Antioquia e a continuação do seu ensino no sábado seguinte na sinagoga. Mas este intervalo tem por fim mostrar o interesse que a pregação do apóstolo desperta tanto entre judeus como entre os pagãos. Querem ouvir mais. E Paulo os exorta a permanecerem na graça de Deus, isto é, na escuta do Evangelho. De fato, no sábado seguinte, quase toda a cidade acorre para escutar a palavra de Deus. Mas os judeus encheram-se de inveja e eles incitaram as senhoras devotas mais distintas e os de maior categoria da cidade contra Paulo e Barnabé, que são expulsos do território. É neste momento que se dá a separação definitiva entre o Evangelho e o judaísmo. Paulo reafirma o direito dos judeus a serem evangelizados antes de mais ninguém. Mas uma vez que recusaram o Evangelho, é a vez de o anunciarem aos pagãos. Em Antioquia, os missionários declaram que se voltarão para os pagãos, não só por causa da recusa dos judeus, mas também por causa das palavras do profeta Isaías, que fala da luz para todos os povos. Os cristãos são herdeiros do destino glorioso que estava reservado a Israel e se tornou incapaz de realizá-lo, uma vez que recusou Jesus Cristo. Lucas termina a narrativa de um modo positivo. Quanto aos discípulos, estes estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A palavra de Deus tem esta capacidade de atrair as pessoas pela motivação correta. Não há necessidade de nós fazermos com a palavra de Deus algo parecido com um comércio, nem de utilizarmos recursos para atrair as pessoas. Isso porque a genuína pregação do Evangelho tem este poder de atrair as pessoas para que elas sejam expostas à palavra e então possa esta palavra operar eficazmente no coração delas. E foi exatamente isso que aconteceu em Antioquia da Pisídia. A notícia correu, Deus agiu através da pregação e as pessoas que estiveram ali e ouviram passaram então a convidar os amigos, os vizinhos, os parentes e então encheram a sinagoga para ouvir a mensagem que transforma o mundo. Mas esta mensagem que transforma o mundo, ela não apenas tem este poder de atração inerente a ela, mas ela também causa inveja. Deus não faz a acepção de pessoas. Todos nós somos chamados à salvação. Os que estão mais afastados, os mais ignorantes, os marginalizados, todos são alvos da atenção do Senhor. Entretanto, temos a opção de aceitá-la ou rejeitá-la. Quando a rejeitamos, na certa, estamos nos reconhecendo indignos da vida eterna. Mas quando abraçamos a fé e cremos no senhorio de Jesus e nos deixamos conduzir pelo Espírito, podemos levar a salvação de Deus aos confins do universo, isto é, aonde vamos e onde estivermos. Cabe ao Espírito Santo a tarefa de convencer as pessoas a quem evangelizamos. Se elas não aceitam a palavra que proclamamos,
Nós não podemos desanimar por isso. Desistir de anunciar? Nunca. O Senhor nos recompensa com a alegria que vem da consciência do dever cumprido. O desejo de toda a alma de fé e verdadeira oração é poder ver um dia a face de Deus. E é Jesus quem nos revela. Ele, o único caminho que conduz ao Pai. No Evangelho de ontem, perguntado por Tomé, Jesus disse ser o caminho. Hoje, inspirado por Filipe, quer introduzir-nos na vida íntima que ele e o Pai compartilham. Quem me vê, diz o Senhor, vê também o Pai. Ou seja, quem participar de sua vida já possui na terra, toma parte também da vida escondida de Deus lá no céu. Isso nos mostra a importância e o valor de uma vida espiritual bem cultivada. Assim como o Filho gerado desde toda a eternidade vive reclinado sobre o peito do Pai, assim também nós, nascidos pela água e pelo Espírito, devemos viver com a cabeça reclinada sobre o coração de nosso Senhor, a exemplo do discípulo amado na última ceia. É por este caminho de união com Cristo que receberemos um fluxo vivificante de sua graça. Mas esta união só será possível se tivermos fé. Crede-me, pede Jesus aos apóstolos, se não pelas palavras, ao menos em razão das obras que o vêm realizar, sobretudo em suas próprias almas. O desejo de toda alma de fé e verdadeira oração é poder ver um dia a face de Deus. É Jesus quem nos revela como de fato é o rosto de Deus. É também por Ele, o único caminho que conduz ao Pai, que podemos ir adquirindo um conhecimento cada vez mais amoroso e mais íntimo do Senhor dos Senhores. Estar com Cristo na oração, procurar a sua amizade, descobrir nas páginas do Evangelho o que Ele tem a nos dizer, são os meios ordinários de que podemos lançar mão para crescermos em intimidade com Deus. Mais do que tudo isso, porém, existe a Santíssima Eucaristia, na qual, recebendo Jesus sacramentado, unimos-nos a Ele de um modo inexprimível. E é neste momento em que somos tocados realmente pelo Verbo encarnado e que temos a grande oportunidade de manifestar-lhe o nosso amor. Que Jesus se digne em abrir os nossos olhos para a sua presença em nossas vidas e, tocando-nos com a sua graça, nos faça crescer de fé em fé até o dia em que, rasgando o céu, poderemos contemplá-lo a rosto descoberto. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.